Ora, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. É que eu tive um resfriado ou gripe, não sei o que foi. Estive mesmo em extinção de voz. Tive medo. O que é que se passaria hoje? Mas tenho a impressão que recuperei um pouco. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar de alfabetização, como está escrito aí. E, como sabem, nós no mundo ocidental aprendemos a ler e escrever num tipo de escrita chamado escrita alfabética. E essa é a razão pela qual a aprendizagem da leitura e da escrita nos nossos países começa pela alfabetização. Portanto, não se trata de aprender a ler e escrever num sistema qualquer, por exemplo, num sistema logográfico, em que a unidade gráfica é a palavra, ou no sistema silábico, como é o caso do japonês, em parte, em que cada unidade gráfica corresponde a uma sílaba. Aqui não, trata-se de aprender a utilizar o alfabeto, em que alfa, beta e outros caracteres no antigo alfabeto grego, ou o A, o B e outras letras do alfabeto latino, correspondem a quê? Ora bem, correspondem com algumas variações devidas ao código ortográfico, correspondem a fonemas. Mas o que é isso, fonemas? Bom, isso vamos ver daqui a pouco. Eu queria primeiro... Sim, é verdade. Eu esqueci. Não é ali? Foi. Não. Aguanta ainda. Aqui é. Eu acho que é. Então, em Portugal eu fiz parte de uma equipa de linguistas e professores que em 2012 elaboraram as metas curriculares para os 3 ciclos do ensino básico, isto é, do 1º ao 9º ano. E no 1º ano há uma componente que se chama leitura escrita. E ela é a grande especificidade do 1º ano e a mais importante. Enquanto para a oralidade há 4 objetivos, para a educação literária há 5, para a gramática há 2, mas para a leitura escrita há 11 objetivos. De tal modo é importante a alfabetização no 1º ano. Portanto, leitura e escrita. E isso é uma coisa importante. Não é só leitura, mas leitura e escrita são cruciais no 1º ano. Dito numa só frase, ao fim do 1º ano, todos os alunos têm de saber ler e escrever. É o objetivo. Fim do 1º ano, que todos saibam ler e escrever com autonomia. Já voltaremos mais tarde a essa ideia da autonomia. Claro, é importante que ainda na pré-escola e em casa as crianças se familiarizem com a escrita alfabética, que conheçam letras e o que elas representam, que façam jogos com letras, mas muitas crianças ou não frequentam a pré-escola ou as famílias não têm condições para lhes oferecerem essa preparação. Portanto, é missão do 1º ano da escola primária, desde a primeira semana, imergir as crianças nesse mundo fantástico das letras e das entidades que elas representam, os tais fonemas, falaremos deles. E fazer com que elas formem para si mesmas não o conceito, não a ciência, mas a intuição do que os fonemas são. Isto quer dizer que alfabetizar não é apenas dar uma pequena ajuda ao aluno nas suas descobertas, como dizem certos métodos, é ensiná-lo, é conduzi-lo através de um processo que deve ser progressivo e sistemático até que ele saiba ler e escrever de maneira autônoma. Os estudos científicos sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, eu acrescento sempre agora a escrita, porque acho que realmente sem se aprender a escrever não se aprende bem a ler. Bom, esses estudos têm mostrado muito claramente que etapas esse processo deve seguir
e como ensinar os alunos. O método que os estudos científicos sustentam chama-se método fônico. Em razão de quê? Por que fônico? Em razão de a escrita alfabética representar fundamentalmente a componente fonológica da linguagem oral. Nas metas portuguesas, o primeiro objetivo na parte leitura e escrita é desenvolver a consciência fonêmica e operar com fonemas. E o segundo objetivo é conhecer o alfabeto e os grafemas. Eu disse que havia 11 objetivos, eu não vou falar de todos, seria muito, mas justamente os 2 primeiros são esses. Conhecer o alfabeto e os grafemas quer dizer também, porque é a contraparte dos fonemas e extremamente importante para a escrita, obviamente. Não vou dizer a vocês que foi isso que fez Portugal subir tanto na classificação dos países nos inquéritos PISA sobre a leitura, porque a subida já vem de trás. Mas a realidade é esta. Segundo o PISA, enquanto em Portugal os adolescentes leitores hábeis, os que atingiram o nível 3 de compreensão em leitura, mas não acima, foram 31% no Brasil. Não, desculpa. Não, em Portugal eles foram 31%. E no Brasil, tá bem, ali está correto, foram só 16%. E o ensino, enquanto em Portugal, os que foram além do nível 3, portanto, não simplesmente, são mais do que leitores, digamos, relativamente hábeis, mas que podem utilizar a leitura e a escrita não faz parte dos testes do PISA. Podem utilizar a leitura de uma maneira, digamos, não realmente crítica, mas já na tendência para utilizar um certo espírito crítico. Em Portugal foram 30% e no Brasil foram só 8%. E somando os dois, vemos que em Portugal, enquanto 61% já leem relativamente bem, no Brasil só 24% leem bem. Então, essa diferença, como é que se explica? É mais ou menos a mesma língua, mais ou menos o mesmo código ortográfico. Então, não há como escapar a esta constatação. Não são os alunos brasileiros que estão errados ou que são menos inteligentes. Só há uma inferência possível. É o ensino da leitura e da escrita no Brasil que deve estar errado. É a minha opinião. Posso também estar errado, mas é a conclusão que eu tiro de resultados desse tipo. Só não parece estar errado para 1/4 dos alunos brasileiros que vemos ali, que leem. Mas de onde vêm esses? Seria interessante apurar. Mas voltemos ao alfabeto e às metas curriculares portuguesas. É crucial refletir bem sobre o que é o alfabeto. Será que nós todos temos uma ideia clara, correta, precisa do que é o alfabeto? Nós devemos procurar realmente saber o que ele é e não apenas o que ele tem, o que é o mais aparente. O que é que o alfabeto tem? Eu não vou responder como na canção da Carmen Miranda, sobre a baiana, que tem brinco de ouro e saia engomada e muito mais. Não. O que tem o alfabeto? O alfabeto tem letras, e as letras têm nomes. Mas isso é a aparência. Temos que ir além da aparência. Saber os seus nomes não é saber o que são. Não revelam nada sobre a sua identidade. Tal como os nomes das pessoas. Eu chamo José Moraes, o meu nome não revela nada, estritamente nada, da minha identidade pessoal. Então, o que é que as letras do alfabeto representam da linguagem? Todo mundo diz os sons da fala. É falso. Não. Não é esse. Não é verdade que a letra T é o nome da letra, represente o som T. T, tá, ti, to, tu são sílabas. A letra T
representa apenas aquilo que é comum a essas sílabas. Mas o que é comum a essas sílabas, eu não posso dizê-lo separando da vogal. E isso acontece com a grande maioria das letras das outras consoantes. Dizer os sons das letras não é dizer o que as letras representam. Temos de procurar essa informação mais além. Na verdade, nos mecanismos de produção da fala, porque a escrita está ali para representar a fala e a linguagem oral. Então, vejam estas imagens da boca. Ah, não, desculpa. Ah, mas tá bom. Quando ela se abre para produzir os sons, por exemplo, di e du, são é o início da produção, da articulação. O que a gente vê. E são completamente diferentes uma da outra, desde o início. E agora vejam as suas representações acústicas de di e du. Se o T ou D de ti e tu fosse um som, o mesmo som, deveriam ser iguais aqui no princípio. Ora, são completamente diferentes. Não são de modo nenhum iguais. No entanto, num caso é di, no outro caso é du. Mesma consoante. Aquilo a que nós chamamos te em ti e tu, não existe enquanto som. Não é uma unidade, é uma relação dinâmica entre os gestos articulatórios, e esses gestos implicam a forma da boca, o palato, os lábios e os movimentos da língua, para produzir sílabas, que são sons. As sílabas essas, obrigado, essas são sons, e podem diferir entre eles, quer pela vogal, quer pela consoante. Mas a consoante não é uma vogal. A vogal pode ser, porque eu posso dizer a, é, ok, é um som que sai. Quando eu digo da, di, do, du, não há, a consoante nós ouvimos-la. Por que é que nós a ouvimos? Porque nós aprendemos o alfabeto. Se não tivéssemos aprendido o alfabeto, não teríamos essa noção de que há qualquer coisa que é comum. A da, di, do, du. O que fizeram os nossos antepassados gregos quando inventaram o alfabeto? Pegaram caracteres dos fenícios, que para os fenícios representavam vogais, vogais que não havia em grego, portanto eles puderam aproveitar-se deles, e deram a cada uma dessas letras a função de distinguir entre, por exemplo, ta, pa, ta, ca, entre sílabas com mesma vogal e consoantes diferentes. Consoante o que é? Está mesmo a ver-se, a ouvir-se naquilo que está dito. Consoante é aquela letra que vai com a soante. Por isso se chama consoante. Quer dizer, vai com a vogal. Mas é apenas uma modulação da vogal. Não é uma unidade. Tal como uma modulação de frequência. Ora, é útil criar símbolos para representar tais variações. Mas o aluno que aprenda a ler e escrever não vai compreender se lhe dissermos que a sílaba escrita ba é o som b mais o som a, porque ele vai ler ba, não vai ler ba. Quer dizer, se a gente lhe diz simplesmente isso, ele não vai entender o princípio da escrita alfabética. Hoje diz-se que as letras do alfabeto representam fonemas, mas só na segunda metade do século XX, estão a ver, tão recentemente, relativamente à invenção, que não é uma descoberta, é uma invenção do alfabeto, só nessa altura se descobriu que os fonemas não são unidades. Podemos dizer que são entidades abstratas que correspondem, na realidade, a configurações articulatórias.
As letras, sim, são unidades, porque cada uma ocupa um determinado espaço. Acontece com muitas invenções que só depois da invenção se começa a compreender o que é que inventamos e qual o seu impacto. Relembro que o primeiro alvo das metas portuguesas em relação à aprendizagem da leitura escrita é desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas. O que é a consciência fonológica? É consciência de que as palavras, para além do seu significado e para além do seu som global, contêm uma estrutura, que há semelhanças na maneira como se pronunciam. Vou talvez surpreender alguns de vocês, mas muitas das crianças, antes de aprenderem a ler, nem sequer têm uma noção clara do que é uma palavra. Quando dizem alguma coisa, aquilo que nós chamamos frase, ou quando a ouvem, eles não são capazes de separar as palavras. Por exemplo, não separam o artigo do substantivo. Isso nós fazemos facilmente, mas elas não. Ou mesmo o verbo do seu complemento. Muitas delas não têm sequer a noção de que a palavra elefante é uma palavra maior que gato. Claro que o animal é muito maior, mas a palavra ela é mais comprida. Não, eu deveria ter escolhido outro exemplo. Digamos gato e borboleta, ok? Borboleta é mais comprido como palavra, mas é bem menor que gato, ok? Então a criança vai ser influenciada pelo referente da palavra, aquilo que a palavra se refere. E não toma a palavra naquilo que ela é, um som da fala, que pode conter mais sílabas ou menos sílabas. Ora bem, eu vou passar a seguinte, é um exemplo de exercício que nós fazemos para sensibilizar a criança, e trabalhamos muito com adultos também, sensibilizar adultos analfabetos para a estrutura fonológica das palavras. E como vocês têm isso, se alguém estiver interessado, pode pedir e tem toda a liberdade para divulgar essas coisas. Mas eu aqui não tenho tempo para estar a desenvolver esses exercícios. Então, não é difícil chamar a atenção para as semelhanças e as diferenças na fala. Felizmente, as crianças, elas mesmas, gostam de brincar com os tons das palavras. Um dos meus filhos, que eu visitei agora em Florianópolis, mas não agora, quando ele tinha 4 anos, ele, quando vestia ou despia o pijama, ele gostava de brincar. Em francês é pijama. É quase como em português. E dizia pijama, pijimi, pijumu. Ele tinha 24 anos apenas e não sabia ler ainda. Mas isto quer dizer que ele, sem saber o que fazia, ele mantinha a estrutura consonântica da palavra e mudava de maneira sistemática a segunda e a terceira vogais. Outros são capazes de sentir, por exemplo, que pato, pilha, pula, pote, começam da mesma maneira. Esse tipo de atividades que dá gosto à criança, que são simples de fazer, promovem uma certa sensibilidade ao fonema. Então, podemos aproveitar situações como essas para fazer corresponder a forma oral das palavras à sua forma escrita, escrevendo-as enquanto as pronunciamos. Podemos, assim, não só mostrar o que é igual e diferente, como sensibilizar o aluno à direção da escrita. Bom, garantida essa sensibilização à fonologia e à direção da escrita, a etapa seguinte é a compreensão do princípio alfabético e agora eu vou passar também exercícios que são destinados ao princípio, à compreensão deste princípio, utilizando, por exemplo, simplesmente 2 consoantes e 2 vogais. Estas 2 consoantes são interessantes, porque, pelo menos em posição inicial, bom, para o F é sempre há uma relação bionívoca com o fonema. L é diferente, não em Portugal, mas aqui é diferente, porque o L final tem uma outra pronúncia. Bom, mas se for em posição inicial, ela é consistente. Então, eu vou passar isso. E esse também. Deixa eu ver.
Não, queria dizer o seguinte, a leitura é sempre associada à escrita. Nos exercícios que nós fazemos, nós ensinamos, mesmo se é adulto, analfabeto, pegamos na mão do adulto ou da adulta e ajudamos, porque é muito difícil, mais que para a criança, aprender essa motricidade relativamente fina que é a da escrita. Que nunca fizeram, nunca tiveram essa experiência, nunca tiveram essa prática. Então é muito importante que se vá pronunciando e escrevendo ao mesmo tempo. E, por exemplo, bom, isso não vou passar. Vou passar que senão não dá tempo. Tudo isso são exercícios. Deixa eu ver onde é que eu queria depois vir. Vou passar isso tudo. Ora bem, fazem-se muitos exercícios com todas as variações possíveis, substituindo uma consoante por outra consoante, ou uma vogal por outra vogal, e isso na escrita, naquilo que está escrito, mas é sempre acompanhado pela pronúncia. A gente diz o que é, como é que se diz, como é que se lê aquilo. E depois dos exercícios de leitura, fazem-se exercícios de cópia e de ditado. E assim, no fim da primeira lição, que na realidade corresponde a 4 aulas de 2 horas, com adultos ou crianças, nós completamos um conjunto inicial de 3 consoantes e 3 vogais, que são aquelas ali, e sempre consoante no início da sílaba. O que é essencial neste processo é que se vá do mais simples para o mais complexo. Vejo muitas vezes em manuais que se começa com palavras cuja letra inicial é o P, mas é muito difícil. É como aquela história do D ou do T que eu ilustrei ali, que no início não tem nem da articulação, nem da representação acústica, tem qualquer coisa de parecido. E é muito difícil separar. Como é que eu vou dizer simplesmente o P de pá? P de pá. Se eu disser P, já estou a dizer como a vogal. Eu não consigo separar aquela consoante da vogal. Muito difícil. Ao passo que com o F, eu posso fazer Fá. Ali qualquer coisa no início, que é uma fricção, chama-se uma fricativa, aquela consoante é uma das fricativas, essa fricção eu posso prolongar. Mas aquilo que faz parte de uma explosiva, ou oclusiva, eu não posso prolongar a explosão. Então eu vou dizer não pode ser, não tem sentido. Portanto, é fundamental ir do mais simples para o mais complexo, daquilo que pode ser mais acessível para a criança entender o que é o fonema. E assim, no fim do primeiro ano, as crianças podem saber ler e escrever todas as palavras. Isto porque aprenderam todas as letras e fonemas. E aprenderam também que a leitura de certas letras e a escrita de certos fonemas é variável. Variável por quê? Porque depende da sua posição e do seu contexto nas palavras. Elas aprenderam de maneira inteligente a utilizar o princípio alfabético. Mas este princípio não é o único importante. Só com ele não se avança, mas ele é muito importante no início. Não. Não, eu devo ter passado. Todo mundo? Não? Bom, quanto à importância. Eu digo, a segunda noção fundamental é o código ortográfico da língua. O princípio alfabético, ele é comum a todas as línguas que utilizam o sistema alfabético de escrita. Seja inglês, seja português, seja francês, seja russo mesmo, tudo isso. Mas as correspondências grafema-fonema e fonema-grafema não são as mesmas para todas as línguas.
Isso por razões ligadas à língua e à história. E não há como escapar dessa realidade. Os finlandeses têm sorte, porque quase tudo é bionívoco, muito simples. Mas os ingleses são os que têm menos sorte de todos. Por isso eles chegam a ler e a escrever todas as palavras mais tarde que os espanhóis, os franceses, os alemães ou os italianos. E nós estamos entre eles. Sempre é mais fácil que o francês, mas não é tão fácil, porque o código ortográfico é mais complexo que no espanhol, no italiano, no alemão. Bom. Os professores têm de conhecer todas as regras do código ortográfico. Eu insisto, todas as regras, quer dizer, eles têm que estudar o código ortográfico. Têm de saber qual é a progressão mais conveniente para guiar o seu ensino ao longo do primeiro ano. E as crianças têm de aprender o código ortográfico da sua língua, mas obviamente não como os professores, não através de livros de regras ortográficas. Esses livros servem para a formação dos professores, mas pela prática e guiados pelos professores. Eu quero dizer aos... Eu não sei se a maioria deve ser aqui são professores. Então eu quero dizer o seguinte aos professores que aqui estão. Sempre que vejam um método, isto é, um manual para o professor, que não fale do código ortográfico, desconfiem dele e joguem-no ao lixo. Volto às metas de Portugal. Além dos 2 primeiros objetivos, tenho de apresentar e comentar alguns outros. Eu já estou quase no fim, não se aflijam. E faço desde já uma observação. Vão encontrar expressões como, talvez eu tenha aqui, talvez seja esse. Ah, não. Vão encontrar expressões como ler pelo menos ou no mínimo tantas palavras. Está escrito, é um objetivo. Tantas, eu não estou agora dizendo quantas, não é? Está lá escrito um número, palavras. Agora, eu insisto sobre uma coisa. Está escrito pelo menos e está escrito no mínimo em cada uma daquelas alíneas. Por que pelo menos e no mínimo? Porque o que nos interessa não é a média da população. A mesma média pode corresponder a distribuições muito diferentes. É óbvio que há sempre diferenças entre os alunos, mas o que importa é que nenhum aluno fique para trás. E se fica para trás, o que é que acontece? Temos de identificar o problema a tempo e trabalhar mais com ele. Mas o objetivo é alcançar aquele alvo, aquilo que está ali enunciado, pelo menos, por exemplo, 45 de 60 pseudopalavras. Ler corretamente por minuto, no mínimo 25 pseudopalavras derivadas de palavras. Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares. Por exemplo, a palavra próximo, porque a pronúncia daquele X não há regra para determinar. Ler corretamente por minuto, no mínimo, cá está no mínimo, que todas as crianças no fim do primeiro ano leiam no mínimo 40 palavras de uma lista de palavras de um texto apresentadas quase aleatoriamente. É assim. E ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto. Porque quando a gente tem uma lista de pseudopalavras, não consegue ler tantas como quando tem uma lista de palavras. Por quê? Porque para as palavras, a criança ou o adulto tem conhecimento do seu léxico. E isso ajuda na leitura. E por que é que lê mais palavras quando estão em texto do que quando estão em lista, portanto isoladas? Porque a criança ou o adulto vai utilizar o conhecimento sintático da semântica da frase, mais do que da palavra só ela.
De acordo? Então faz uma grande diferença. Isso vai ajudar muito a velocidade de leitura. Mas o conhecimento da sintaxe e da semântica não é suficiente. A adulto ou criança tem que saber decodificar a palavra. E por isso há todo aquele trabalho inicial com a decodificação. Estou quase acabando. Objetivo 6 é organizar a informação de um texto lido. Também é um objetivo extremamente importante para o primeiro ano. Objetivo 7 está ali. Relacionar o texto com conhecimentos anteriores. Portanto, tudo isso aí está escolhido e sempre com coisas bem determinadas. Quanto vai conseguir? Por exemplo, para relacionar o texto com conhecimentos anteriores, o primeiro é escolher em tempo limitado entre diferentes frases escritas a que contempla a informação contida num texto curto, de 30 a 50 palavras, lido anteriormente. Quer dizer, nós temos que ensinar, e ensinar é constantemente também avaliar, para poder acompanhar a criança ou o adulto, aquele que é analfabeto, seja a criança ou o adulto, e que vai deixar, que a gente quer que deixe de ser analfabeto. Objetivo 8, talvez, objetivo 8, sim, monitorizar a compreensão, sublinhar no texto, é um exercício da avaliação, sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas e pedir esclarecimento e informação ao professor e aos colegas. A criança deve fazer isso. Objetivo 9, desenvolver o conhecimento da ortografia. Muito importante para a leitura, mas também para a escrita. E aí está tudo que ele deve escrever corretamente. Tudo isso. Vocês podem ter acesso a isso, eu não vou ler. Objetivo 10, transcrever... onde é que está? O objetivo 10, já não sei onde está. Está antes ou está depois? Não, depois. Eu acho que é. Objetivo 23, não sei. Eu acho que me enganei. Era objetivo 10. 10, enganei-me. Não tem 23 objetivos. Tem 11. Portanto, este é o 10º. Enganei-me, que eu estava a pensar no número da slide. Transcrever e escrever textos. Está escrito, está bom. Tem quatro coisas que é fundamental conseguir e verificar que a criança conseguiu. Para terminar, eu vou colocar a alfabetização no contexto mais geral do processo de capacitação dos indivíduos, mas creio que o professor João Araújo Oliveira vai falar nisso. Eu só digo duas coisas muito simples. Sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, temos que considerar a alfabetização no contexto mais geral da capacitação dos indivíduos. Porque a alfabetização não é mais do que um instrumento, mas é um instrumento indispensável. E aprender a ler e escrever deve ser só o começo do caminho. Não serve de muito se a leitura e a escrita não estiverem sempre no caminho como companheiras. Ora, a linguagem oral e as capacidades cognitivas de nós todos foram profundamente influenciadas por aquilo que em quase todo o mundo, mas não no Brasil, se chama a literacia, isto é, a utilização constante, produtiva, crítica e até criativa da linguagem escrita. E nós que estamos aqui, nós temos mentes letradas. E a nossa linguagem já não é só linguagem oral, ela é uma linguagem letrada. E as crianças que têm a sorte de nascer num meio letrado são rapidamente expostas à literacia, até muito antes de serem alfabetizadas. Partem em vantagem. Então nós temos que nos ocupar mais das outras. É óbvio que para estas, como para as outras, alfabetizar não basta. E que todas têm de receber as estimulações necessárias para o desenvolvimento das suas capacidades linguísticas e cognitivas. Mas também é óbvio que não alfabetizá-las a todas, isto é, a cada uma delas, logo no primeiro ano, é um crime e deveria figurar no Código Penal. Muito obrigado.